Pessoal, então na aula de hoje sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Então, é uma guerra por motivos comerciais, tá? Vocês vão ver que tem o estopim da guerra e o motivo da guerra, tá? O estopim, o assassinato do arquiduque Ferdinando, e o motivo da guerra é comercial, tá? Vocês vão ver isso durante a aula, tá bom, gente? Vamos lá. Vamos avançar. Então, a Bela Época, tá? Então, uma época de desenvolvimento tecnológico, né? E comportamento, altera comportamentos sociais, controle imperialista sobre a África e a Ásia. O imperialismo, gente, é aquela disputa, é aquela questão da Revolução Industrial, segundo a Revolução Industrial. É um momento imperialista em que as potências europeias, né, impõem sua vontade comercial à África e à Ásia. Tá? Lembrando que os Estados Unidos dominam o mercado aqui na América. Então, as potências europeias dominam mercados econômicos na África e na Ásia. A atmosfera de bem-estar e divertimento, valorização do indivíduo burguês. Tá, gente? Então, é um momento de prosperidade, valorização do intelecto, do ser humano. Tá? A humanidade vivia um grande momento aí. Mas, de fundo, ali, quando a gente pensa nas questões imperialistas, de fundo a gente está vendo uma tensão surgindo aí. Por quê? Durante a Revolução Industrial, né, começando lá pela Inglaterra, Inglaterra com seus acertos e seus erros, né, traçou um caminho da prosperidade ali, né, na prosperidade de sua indústria. Tá? E o alemão, né, que a Alemanha demorou um certo tempo até poder promover sua Revolução Industrial. Depois, quando começou a desenvolver a Revolução Industrial, ela viu os erros da Inglaterra e não repetiu esses erros, tá? Já partiu para o acerto e começou a competir por mercados ali na África e na Ásia. Então começou a ter, principalmente na África, né, gente? Na África e também mercado europeu, tá? Então começa a surgir uma tensão nesse sentido. Aqui, crescimento de tensão internacional. Anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial foram marcados por um grande desenvolvimento tecnológico. Tranquilo, desenvolvimento tecnológico, ok, industrialização, beleza, daí. Fascínio pela tecnologia, crença em que o progresso científico conduz à formação de pessoas melhores, desenvolvimento da indústria cultural de massa, cinemas, parques de diversão, exposições internacionais. Vejam que é uma época boa, gente, uma época boa de se viver. Por um pequeno detalhe, esse desenvolvimento tecnológico ele não para em fazer bens de consumo da população. Não, esse desenvolvimento tecnológico também vai promover armas de destruição em massa, tá? Nunca antes, talvez só depois, lá na Segunda Guerra, que nós vamos ver mais adiante, vai ser produzido tantas armas de destruição em massa, né, com tanto poder destrutivo, tá? Vai ser uma das guerras, a primeira guerra que vai ter tanto poder destrutivo ali gerado pela industrialização, tá? Desenvolvimento de transporte, de comunicação, da indústria bélica, que eu estava falando agora para vocês, e ampliação do alcance da capacidade destrutiva. Disputa por mercados, tá? Desenvolvimento industrial, acirra concorrência entre as potências. Como é um período de revolução industrial, essas potências todas estão disputando agora mercados consumidores. Então vejam que o grande motivo dessa guerra vai ser mercado consumidor, tá, gente? O grande motivo dessa guerra são tensões assim de comércio, principalmente ali que a gente vai pensar na questão da Inglaterra. Na questão da França, que também vai entrar nessa guerra, a França a gente pode pensar até num revanchismo, tá? Por ter perdido o território da Alsácia e a Lorena em outra guerra ali, tá? Então, temos ali rivalidades econômicas, ampliação da capacidade destrutiva, né, devido à industrialização, nacionalismo. Gente, nacionalismo é um sentimento de pertencer a algo, um sentimento de você pertencer a um país e você exacerbar esse pertencimento, tá, gente? Você pertence a um país e você valoriza os valores desse país. O nacionalismo, eu, particularmente, até certo ponto, eu acho o nacionalismo saudável. Eu me considero
nacionalista, tá? Eu gosto de ser brasileiro, tudo, até certo ponto, tá? Agora nesse período, o nacionalismo está demais, tá? Então tu começa a valorizar demais o seu e começa a desdenhar do outro e começa a querer, vamos dizer assim, uma guerra com outro país. Então tudo isso é combustível, né, que incendiaria o mundo, é o combustível para essa guerra. Então vejam que está tudo pronto, tá? Tu já tem as questões econômicas, já tem uma capacidade destrutiva. Esses países ficaram acumulando ali armamentos, ficaram aumentando os seus exércitos, tá? E tudo isso tem o sentimento nacionalista e não está nesse slide, mas também um revanchismo, uma questão de revanche ali da França, tá? Tudo isso aí é tudo como se fosse um barril de pólvora. Só falta uma fagulha, como eu digo para vocês, o estopim que vai provocar essa guerra. Tá? Só um pouquinho, estou com dificuldade de passar o slide. Aqui, políticas de aliança. Então, como estão vivendo aqui uma paz armada quer dizer o quê? Não existe uma guerra. Só que, como tem todas essas tensões, eles estão se armando para uma guerra sem essa guerra existir. Então, uma corrida armamentista, né, para cada um produzir mais armas que o inimigo. Então, existe a política de alianças. Ela quer dizer o quê? Os países são aliados, se um ser atacado, o outro vai socorrê-lo. Então, temos ali a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, e a Tríplice Entente, França, Rússia e Inglaterra. Para lembrar ali o bloquinho da Inglaterra, é só lembrar Inglaterra. Tá? Brincadeirinha, eu sei que é com I, tá, gente? Mas vamos lá. Então aí são os dois blocos ali, né, de aliados. Dois blocos de aliados que vão lutar nessa guerra. Claro que depois vai ter outros países que vão se alinhar a um bloco ou a outro bloco. Vocês estão vendo que os Estados Unidos não está aí, né, gente? Os Estados Unidos ele não estava no início dessa guerra, ele entra depois. Então, o início da guerra, questões balcânicas, né? Alemanha, Áustria, Hungria, Rússia disputam uma região. Em junho de 1914, assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco em Sarajevo, por uma sociedade secreta. Então, um extremista nacionalista, né? Extremista nacionalista, ele vai assassinar Francisco Ferdinando, né? Isso aí não vou dizer que foi por causa disso que ocorreu uma guerra. Esse aí foi o estopim da guerra. Foi a fagulha que faltava para acontecer a Primeira Guerra Mundial. Tudo o que acontecia antes, aquele conjunto de circunstâncias que eu estava falando para vocês agora há pouco, que vai causar essa guerra, que vai causar a guerra. O assassinato de Francisco Ferdinando é apenas o estopim, é a faísca que faltava, tá, gente? Não é porque assassinaram ele que a guerra aconteceu de repente. Nada foi de repente. Então, em julho de 1914, o governo austro-húngaro declara guerra à Sérvia, que é apoiada pela Rússia, deflagrando a política de alianças. Então, como é deflagrada a guerra contra um país, outro país apoia outro apoia outro. Então, as alianças que foram feitas ali, da Tríplice Aliança, a Tríplice Entente, essas alianças são acionadas, causando esse conflito de proporções bem maiores. Era uma disputa, vamos dizer assim, local, né? Uma disputa local que acabou tendo uma proporção mundial pela política de alianças. Guerra de trincheiras. Esse é um grande aspecto dessa guerra, tá, gente? Seria uma guerra rápida, né? Que era para ser uma guerra rápida, acaba demorando muito. Porque a técnica utilizada de trincheira, que seria ali, como vocês podem ver no slide, eles ficam entrincheirados ali nessas valas, torna a guerra muito lenta, tá? Porque a guerra é travada, a conquista de território é metro a metro cavocado ali. Então o combatente fica ali dentro da trincheira, né? Protegido até certo ponto,
impede, esse tipo de guerra impede o andamento de cavalaria, né? De cavalaria que nesse momento já podemos pensar numa cavalaria motorizada. Em outras guerras seria uma cavalaria a cavalo mesmo, né? Aqui já é uma cavalaria motorizada. Só que impede o avanço desse tipo de equipamento que deixaria a guerra mais rápida. Então, eles cavocam suas trincheiras, protegidos, então uma guerra metro a metro. Isso aí torna a guerra muito lenta. Aqui sobre a situação 1917, né? Rússia sai da guerra, lembrando que a Rússia então estava na Tríplice Entente, né? A Rússia sai, motivo Revolução Socialista, tá, gente? Isso vai ser um assunto para outra aula, tá? Então a Rússia ela tá com um conflito interno dentro da Rússia, então e esse conflito ali a nova administração da Rússia, o novo governo russo, que agora passa a ser socialista, tá? Não é mais o czar Nicolau que governa a Rússia, agora são os bolcheviques, argumentam que a Primeira Guerra era um conflito internacionalista entre potências capitalistas. Tá? Como falei para vocês, a Primeira Guerra teve motivos econômicos. A Rússia não posso dizer que não, ainda não está implantado um socialismo real na Rússia, aquele que a gente vai ver durante a Guerra Fria. Tá? O socialismo russo aqui ele ainda está sendo implantado, mas não se adapta à doutrina que eles têm, à doutrina que eles estão implantando em seu país. Tá? Então, os Estados Unidos ele entra na guerra, tá? Porque seus navios estão sendo atacados por submarinos alemães, pelo menos essa é a ideia, temiam perder mercado europeu em caso de vitória alemã. Então, tem aí um motivo, né? Também não é só a questão dos submarinos atacando embarcações. Eles temem perder mercado consumidor, tá? Vamos adiantar o slide. Que dificuldade, fim da guerra e os tratados pós-guerras, tá? Utilização de tanques pela Entente rompe barreiras alemãs, tá? Que assinam a rendição em 11 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial termina com um saldo de aproximadamente 17 milhões de mortos, 20 milhões de feridos. Tá, gente? Olha um problema social causado aqui. Fora os mortos, tá? 17 milhões de mortos. Morreu, tá? Acabou mais 20 milhões de pessoas feridas, tá? Muitos aleijados, não conseguirão mais colocação no mercado de trabalho, então a gente está criando aqui, essa guerra vai causar um problema social muito grande. Presidente estadunidense Woodrow Wilson, né, propôs em janeiro de 1919 14 pontos para a paz mundial, defendendo a criação de uma Liga das Nações. É criada essa Liga das Nações, tá, gente? Essa Liga das Nações, a gente pode entender que ela foi a antecessora da ONU. Só que essa Liga das Nações não vai servir de nada, na verdade. Tá? Tanto que depois nós temos a ONU hoje. E tanto que essa Liga das Nações tinha que impedir uma outra guerra, e nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Liga das Nações vai fracassar. Tratado de Versalhes, assinado pelo governo alemão em julho de 1919, impôs uma série de perdas e restrições à Alemanha, que considerou seus termos humilhantes e vingativos. A Alemanha, gente, vai ser considerada a responsável pela guerra. E ela vai ter que pagar os custos da guerra, tá? E eu posso dizer para vocês que esse Tratado de Versalhes, ele pode ser assim um grande ponto de partida para a Segunda Guerra Mundial. Tanto que a rendição da Alemanha, diz que ela foi assinada num vagão, né? A rendição da Alemanha é assinada num vagão de trem, e Hitler depois vai fazer, nesse momento aqui, Hitler é um cabo do exército, tá, gente? Então, Hitler vai fazer a França assinar a rendição durante a Segunda Guerra no mesmo vagão de trem. Isso aí é revanchismo. A Alemanha, ela vai se levantar depois para uma Segunda Guerra Mundial, tá? Porque esse Tratado de Versalhes, ele meio que vai impor, então, humilhações à Alemanha, ok, gente? Espero, então, que tenha ajudado vocês, tá? E continuaremos na próxima.